O próprio Jesus passou por processos. Lá ao ser tentado pelo diabo, ele passou por processo. O céu se abre antes dele ir para o deserto e todos ouviram uma voz: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Já gerou ciúmes no diabo, já ficou com ciúmes. Esse é meu filho amado, eu tenho muito prazer nele. Aí o diabo vai pensar assim: bom, esse é o filho, então eu preciso trabalhar para que ele gere desgosto para o pai dele. Essa é a forma que o diabo deve ter pensado. Porque, pensa bem, como que o diabo trabalha contra você? Você mesmo tem a resposta. Qual é a resposta? Se eu fosse o diabo e olhasse para mim, qual que é o meu ponto fraco? É ali que eu vou investir. Você sabe qual é o seu ponto fraco? Então logo você já tem uma vantagem. Bom, eu sei meu ponto fraco, ele também sabe. Então eu vou cuidar dessa área. Eu vou permanecer firme na fé. Eu vou permanecer firme porque Deus vai trazer restauração. Deus vai confirmar a palavra que eu carrego. Deus vai conceder forças porque eu vou precisar nessa trajetória. E até que Ele então, enfim, a última coisa, me estabeleça sobre firme fundamento. Amém? Igual você vê pessoas, antes bebiam, hoje não bebe mais. Tem até nojo. Antes fumava, hoje não fuma mais. Tem até nojo. Não tem uma quedinha mais. Bom, se não tem uma quedinha mais, logo eu penso, não foi fácil, não foi da noite para o dia que a pessoa se libertou assim. Foi um processo, onde ela precisou de forças, onde ela precisou de tudo isso aqui de Deus. Deus concedendo forças, restaurando a vida dela, tirando ela daquele lixo, agora fazendo ela uma nova criatura. Houve forças, restauração, até que agora ela está sobre firme fundamento. Há um alicerce, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão é o nosso trabalho em querer edificar a nossa vida, a nossa casa espiritual. Em vão é o nosso trabalho. Nós temos que colocar Deus. O material de construção de Deus está aqui. Estou edificando a minha vida, estou edificando o meu casamento, estou edificando essas áreas da minha vida. E quais são os materiais de construção? São esses princípios. Que vai trazer consolo, restauração, que vai conceder forças para mim na hora da tribulação. Isso tudo vai gerar um firme alicerce. Aí lá na frente você vai pensar: não, eu não sei como é que eu consegui passar por aquilo. Como é que eu consegui passar por aquela perda? Como é que eu consegui passar por aquela crise? Como é que eu consegui passar pela pandemia? Como é que eu consegui passar por aquele corte que deu na empresa? Como é que eu consegui passar por aquela perseguição? Como é que eu consegui passar por aquela situação com o banco? Como é que eu consegui passar por aquela situação com o meu carro? Como é que eu consegui passar aquela situação com a minha casa? Como é que eu consegui passar aquela situação onde eu abri a geladeira e não tinha nada? Como é que eu consegui passar? Isso aí vai ser só lembranças. Só lembranças. Aí você olha hoje e fala assim: puxa, em relação àquela área, como é que eu consegui passar por aquela enfermidade? Como é que eu consegui passar? Aí hoje você olha e fala: olha, hoje o Senhor me colocou sobre firmes alicerces. Quem aqui já não passou por muitas coisas nessa vida e venceu e hoje está firme? Todo mundo. Todo mundo. Por quê? Porque não foi produto da nossa inteligência. Foi uma ação de Deus na nossa vida. É diferente, não é produto da nossa inteligência. Eu tenho uma tendência para o intelectualismo. Não, tenho uma tendência à incredulidade, é diferente. Eu não creio nessa, não. Se você é um cristão, saiba que tem a mão de Deus, não tem condição. É a mão de Deus que nos move. É a mão de Deus que nos fortalece. Não tem como ser pela força própria. Amém? E aqui então, esse processo, essa aprovação que Pedro traz para nós, esse entendimento em alguns versículos que eu li aqui, eu quero que você venha comigo, aqui em Mateus, no capítulo 26, lá no Getsemane. Vamos voltar lá no Getsemane agora, é uma viagem no tempo. Passaram assim, algumas dezenas de anos, e nós vamos lá para o Jardim das Oliveiras, Mateus 26, onde você sabe que Jesus foi orar no Getsemane, e ele pediu para que 3 dos seus discípulos, Tiago, João e mais um que estava lá, quem que era, você lembra? Não lembra? Estava o Tiago e o João lá, quem era o outro que estava lá? O Pedro, esse homem aqui, velho. Ele estava lá junto, o principal era ele. Que Jesus falou assim: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tá? Eu vou dar para você, não é que ele deu naquela hora que ele falou. Olha o tempo, eu te darei as chaves. O homem que tinha uma promessa: eu vou receber uma chave. Então não confunda. Quando
Pedro, ele fala assim, ó, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu sei qual é a identidade do Senhor. Aí vem Jesus e fala, ó, tu és o Pedro. Eu te darei a chave, não é agora. Calma que não é agora, mas eu vou te dar, uma hora eu vou te dar. Você vai receber uma chave. Que você ligar, que você desligar, vai estar na tua mão. Em meu nome eu vou te dar uma chave. E essa chave ele recebeu lá em Atos, dos apóstolos. Porque antes disso, você vê Pedro ali, balançando a vida toda. Até após a ressurreição, no final de João, ele relata, Jesus já havia ressuscitado. Pedro foi pescar e levou mais 7 pessoas com ele, discípulos, apóstolos. Uma equipe apostólica toda foi pescar, irmão, porque já não tinha aquela esperança. Bom, Jesus morreu, ressuscitou, falou umas coisas ali para nós, entrou lá no lugar lá quando a gente estava lá, falou com Tomé, olha aqui Tomé, põe a mão aqui, tá? Depois ele sumiu, não sei mais, acho que vamos pescar, acho que acabou, não tem mais o que fazer não. E ele não trouxe em memória, tipo, mas e aquela chave? E aquela promessa? Como assim acabou? Mas lá em Atos, ele foi restaurado e ali ele recebeu uma chave. Que aí ele levanta, quando Pedro levanta ali em Atos dos Apóstolos, irmãos, ele levanta um outro Pedro ali. Ele levanta e fala assim, ó, homem, sabe o que está acontecendo aqui? Não é que esses homens estão embriagados às 9 horas da manhã, não, filho. Isso aqui é o que está dito lá pelo profeta Joel, que diz assim, que nos últimos dias começou a pregar para milhares de pessoas. Olha a chave na mão dele. Mas alguns dias anteriores, ele estava lá num diálogo com Jesus. Pedro, você me ama? Pois é, senhor, o senhor sabe que eu meio assim, meio... Então, apacenta minhas ovelhas. Tem ovelhas lá, você tem que apacentar elas. Estão esperando. Você me ama? Ele estava lá, pois é, amo, eu devo. Que nem um Chapolin colorado. Eu devo. Alguns dias antes do Pentecoste, irmão. No intervalo de 40 dias, ressurreição e Pentecoste. 1 mês e pouquinho. O homem foi transformado. 1 mês e pouco. Bastou para ele. Quando veio o Espírito Santo e desceu sobre ele com poder, ele recebeu aquilo. Não foi apenas um culto, o culto estava bom, beleza. Não, houve uma transformação, que Pedro nunca mais foi aquele outro Pedro, que era antes. Nunca mais ele foi. Você vê uma nova história acontecendo na vida desse homem. Enfim, recebeu a chave, recebeu a promessa. Essa é a chave, então. E aqui, vamos que você entende que Jesus, contar a história para chegar até o versículo que eu vou te falar. Já. Jesus, ele chama Pedro, Tiago e João, os 3 principais discípulos dele. Que legal, né? Como Daniel tinha 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 amigos. Jó tinha 3 amigos lá que uma semana ficou chorando com ele, não conseguiu falar nada, mas quando abriu a boca, um falou, depois o outro, confrontou a teologia de Jó. Porque o mais velho falou e Jó respondeu, depois o outro falou, Jó respondeu, o outro falou e Jó respondeu, depois o outro falou e Jó respondeu. Um confronto teológico ali, mas não resolveram nada. E no final nós entendemos que Deus falou, vocês não falaram a verdade sobre mim para Jó. Jó falou a verdade a meu respeito, vocês não falaram. Começaram bem, ficou de luto lá, praticamente luto, entre aspas, né? 7 dias, sem abrir a boca, vendo o sofrimento do meu servo, seu amigo, um amigo seu. Mas quando abriu a boca, falou besteira. Em muitos momentos, irmão, como é melhor a gente fazer que nem Jesus. Às vezes você vai num velório, às vezes você não sabe nem o que falar, irmão. Aí o que você faz? Lembra de um princípio, chorar com os que estão chorando. Não fala nada não, só chora. Só chora, ela já está bom demais. Só cumpre a palavra. Amém? Versículo então 41, olha o que acontece. Naquela história de Jesus está orando, os 3 começam a dormir, Jesus está orando, os 3 ficam dormindo, Jesus está orando, os 3 amigos dele estão dormindo, os 3 melhores amigos de Jesus, irmão, numa hora que Jesus estava dizendo assim, a minha alma está angustiada, ora comigo aqui. Tá bom, Jesus, vamos orar, vai lá. Aí Jesus começou a orar e eles dormiram, irmão. Que consideração. Esse tipo de amigo não dá não, né? Mas eram amigos antes da chave, antes de receber aquela chave, antes de eles se posicionarem. Aqueles amigos assim meio oscilantes, sabe? Quem não tem um amigo oscilante aí? Não precisa apontar. Quem não tem amigo oscilante, até ele receber uma chave, você vai ver. Quando ele recebe uma chave, quando ele acorda, quando explode assim, pá, fulha a bolha que ele tá. Meu Deus, perdi muito tempo. Aí vem até a música do Titãs para ele, né? Podia ter amado mais. Paração, o pessoal vai começar, né?
reclamar das músicas que eu canto aqui. Enfim. 41. Diz assim, Mateus 26, 41. Jesus está dizendo, vigiai e orai. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Ora, o espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Interessante. Esse Pedro é demais, hein? Viagem do tempo. Jesus vê os três dormindo e fala, ei, vocês têm que vigiar, vocês têm que orar. Aí viagem no tempo. 1 Pedro 5,8. Vigiem e orem, porque o diabo... Ele está passando o ensinamento do mestre agora. O mestre falou, vocês têm que vigiar, vocês têm que orar. O espírito está pronto, viu? Mas a carne é fraca, o diabo vai achar um lugar aí na carne. Ele tá aí, é como se Jesus estivesse dizendo, ele está aí ao derredor buscando quem possa tragar e vocês estão dormindo? Não dorme não. Aí Pedro depois, viagem do tempo. Aí vem trazendo as suas orientações para nós, quando está ancião. Vigiem e orem, eu ouvi isso de Jesus. Não vigiei, não orei. Neguei ele. Para vocês eu quero dizer algo, porque eu passei por isso. Eu ouvi do próprio Cristo. Vigiem e orem. E agora eu estou dizendo para vocês, vigiar e orar, porque o diabo é inimigo, viu? Ele fica andando aí, não para, ele está sempre ao redor, andando aí, buscando a quem possa tragar. O que ele quer é destruir. Só que se você vigiar, se você orar, permanecer firme na fé, resistir a ele vai embora. Só que se não houver uma resistência, irmão, se houver sono, ele não vai embora. 3 horas Jesus orando, 3 horas eles dormindo. Cadê a resistência? Está dormindo? Não está resistindo? Estou muito cansado. Quando é que você vai orar? Estou muito cansado. Isso, continue assim. Continue assim. Quando é que você vai orar? Estou muito cansado. Continue assim. Aí vai passar um tempo. Já vai achar que o culto de domingo não tem relevância? Eu vou ficar em casa assistindo online lá. Oi. Ficar assistindo online. Continue assim, vai dormindo. Estamos ouvindo aqui de um homem que passou apertado, um homem que passou vergonha. Todo mundo aqui sabe o que aconteceu. Jesus falou, vigiai e orai para não cair em tentação. Ou seja, quem não vigia e quem não ora, cai em tentação. Como cair em tentação? Está aqui. É só você observar alguém que não está vigiando, que não está orando. Ele vai cair. Vai cair. Dá uma olhada, cuida da família. Mulher, e o seu marido? Tem orado, tem vigiado? Não quero criar confusão aqui. Quero que você ajude ele. Você tem visto ele orar e vigiar? Homem, você tem visto, você é o sacerdote da casa, você tem visto a sua esposa orar e vigiar? Não é para chegar lá e condenar, eu sou o cabeça. Não, é um cabeção. Não é para condenar, é só ver, conversar. Nós temos que orar juntos. Viu que ela não está orando? Chama ela para oração. Vamos orar juntos? Vamos para a mesa? Eu tenho que puxar, a casa. Sou homem. Agora é terrível quando o homem não está, e a mulher tem que puxar, né? Enfim. Deus sabe, né? Todas as coisas. Amém? Amém. Deixa Deus falar com a gente. Fala, vigie e ore. Jesus está dizendo, para não cair em tentação. Logo, eu já peguei a ficha aqui, já entendi o negócio aí. Todas as vezes que eu caí em tentação foi porque eu não vigiei, porque eu não orei. Se tivesse em espírito de oração, orai sempre sem cessar, aquela consciência de que Deus está aqui. Aí pega o celular. Deus está aqui, é verdade, estou lendo a Bíblia. Modo anônimo. Opa, Deus está aqui. É verdade, né? Estou vendo a Bíblia aqui, ó. Cuidado com esse bichinho aqui. Tem aquela consciência de que Deus está vendo. Mas ele não está vendo assim para... Não confunda Deus com o diabo, hein? Deus não está vendo para tragar você, devorar você. Deus está olhando com você com olhos de amor. Pela filha, não precisa disso. Não precisa ficar horas nesse joguinho aí no celular. Uma mão desse tamanho, tem vergonha na cara, não? Ficar horas no joguinho, no celular, irmão. Pai de família. Desculpa, irmão. Eu sou seu amigo. Não faça comigo o que fizeram com o Paulo lá. Vocês estão me chamando de inimigo porque eu estou falando a verdade para vocês? Lá em Gálatas aconteceu essa treta lá. Eu vim aqui, ministro a verdade para vocês e vocês saem dizendo que eu sou inimigo de vocês? Como assim? Eu estou pregando o evangelho.
Nós temos que ter firmeza para falar, mas também firmeza para ouvir. Em nome de Jesus. Então, gastar um tempo com esse negocinho aqui, irmão, para. Redes sociais, para. Use o que é necessário. Usa para o seu trabalho. Use para aquilo que é necessário. Leia a Bíblia. Comunicação, relacionamento com pessoas. Usa para aquilo que é necessário, irmão. Porque em relação a isso aqui, você está no controle. É você que está no controle desse bichinho. Ligar, desligar, é você que está no controle. Use o que for necessário. Entenda essa palavra aqui de Pedro, porque Pedro, ele passou aqui ele passou vergonha, irmão. E vamos continuar? Aí, deixa eu vir com você aqui em Lucas 22. Lucas 22, 31. Vamos ver aqui uma parte da história de Pedro, que está nos ensinando agora no Novo Testamento. Lá no finalzinho, né, está dizendo assim: olha, vocês têm que, não sejam orgulhosos, não sejam ansiosos, resiste ao diabo, isso aí vai pegar vocês. Isso acontece no mundo inteiro com seus irmãos, mas a prova, essa provação, essa aflição vem, porque Deus vai fortalecer você nessa hora, Deus vai confirmar você naquilo que você tem que fazer, Deus vai confirmar o seu chamado, Deus vai estabelecer você em firmes alicerces. Básico tem que passar. Tem gente que vai passar um mês, irmão, tem gente que vai passar um ano, tem gente que vai passar 10. Mas assim como a semente, você tem um terreno lá, tamanho desse tapete aqui, ó. Eu tenho que plantar nesse terreno que é o limite. Plantou, tem uma hora que terminou. E você vai colher desse tapete. Mas tem gente que o terreno dele é desse tamanho, irmão. Tem muita coisa para plantar. Tem gente que está no outro nível, o terreno dele é desse tamanho. Tem muita área para plantar. Tem gente que o nível dele é outro, é o tamanho desse lote inteiro. Tem muita área para plantar, não dá para plantar só no cantinho. Porque senão vai vir outro tipo de semente ali para competir com aquelas que Deus te deu. Não deixe nenhuma semente competir com as sementes que Deus te deu. Não deixa não. Naquele episódio lá quando Jesus, ele fala com o pai do menino que falou: meu filho aqui, ó, o demônio vem levar ele no fogo, na água, quer matar meu filho. Ele é lunático, está com epilepsia e tal. Enfim, qual que era o problema do pai e qual que era o problema ali de Jesus quando ele desceu? O pai, o problema para ele era um demônio quer pegar meu filho e quer matar ele. Para o pai, o problema era um demônio. Para Jesus nunca foi o demônio. Para Jesus, quando ele desceu naquele cenário, ele fala: ô geração incrédula e perversa. Para Jesus, o problema que ele encontrou ali foi incredulidade, não foi o demônio. O demônio nunca foi problema para Jesus. Opa, estou vendo um cenário de incredulidade. E o pai, estou vendo um demônio ali. Só está um demônio ali porque tem incredulidade aqui. Às vezes a gente fala assim: não, mas é um problema ali, peraí. Só tem um problema ali porque tem uma incredulidade aqui. Ou seja, muitas sementes competindo com aquilo que Deus está dando. Você pega o teu coração, coloca uma semente ali, ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vai lá, semente, uma semente. Até que ele até fala: olha, se vocês tiverem fé como uma semente de mostarda, mas que haja só mostarda aqui. Que não tenha outras coisas no meio misturado nesse jardim do teu coração. Que você enxergue que aquele problema lá não é o demônio, é a incredulidade aqui. Então se você tiver uma fé, se for uma fé genuína, se no teu jardim tiver somente um tipo de espécie, somente a semente certa da palavra de Deus, qualquer problema será removido. Por causa que Jesus já falou da semente certa no jardim certo. Não pode, se tiver sementes erradas ali, mas eu aprendi no mundo, eu aprendi com não sei quem, aprendi com não sei o quê, aprendi na religião, que não é bem assim. Não é bem assim? Tem muita semente aí. Acabei de ver que tem muita semente aí. Arranca essa semente e deixa somente a palavra de Deus aí. Arranca o eu acho, porque eu aprendi. Eu vi um especialista falando. Tira fora tudo isso aí, irmão. Tenha zelo pelas coisas de Deus. O fulano falou especialista, não sei o quê. Não, larga fora isso aí. Vai para a palavra. Não, porque é inteligente demais. Corta. Está em confronto com a Bíblia? Até tá. Então demorou demais para cortar, irmão. Fica com Jesus. Você é um cristão, entrou por essas portas. Você é um cristão? Fique só com a semente certa, Jesus. A palavra. Aquele que ouve a minha palavra. Quando ele começar a edificar uma casa, essa casa vai vir vento, vai vir daqui chuva, vai vir daqui vento, vai vir daqui enxurrada, vai vir de cima, de lado, de baixo, vai vir confrontar essa casa, vai vir em todo quanto é lugar. Não é possível, quando não é aqui ou é aqui, não é possível. Mas tem uma semente ali, ela vai permanecer firme, porque ouviu e praticou
permanece firme. Mas tem uma outra casa também. Ouviu, mas não pratica. É até uma casa, é igual, mesma coisa. Mas quando vier daqui o problema, daqui e daqui, vai cair. Não vai ficar firme. Mas a casa é a mesma, é igualzinho. Mas de lá dentro, qual que é a semente que está ali? Então o pai tinha um problema, um demônio. Jesus tinha um problema, incredulidade. Até quando eu tenho que estar aqui? Vocês vão ser assim, desse jeito? Traga lá o menino. Até que até fala assim, ó. O homem até fala assim, se o senhor puder fazer alguma coisa, ele fala, se tu podes, você está falando isso para mim? Eu até imagino Jesus naquele dia, como que ele respondeu. A gente põe uma entonação de voz aqui, mas não dá para saber como que ele respondeu. Eu imagino ele falou assim, indignado. Peraí, você está perguntando para mim se eu posso? Você está falando para mim. Tudo é possível aquele que crê, rapaz. Eu estou nesse nível, eu estou nesse lugar, não querendo ser arrogante. Eu estou nesse lugar de tudo é possível aquele que crê. Você está perguntando para mim, filho de Deus? Que pergunta é essa? A ponto de o pai já balançou um pouco e falou assim, Senhor, eu creio, ajuda na minha incredulidade. Agora eu vi que o problema não é um demônio, é a incredulidade mesmo. Até agora eu estou falando que o problema é o demônio lá, mas realmente o Senhor me convenceu que o problema é a minha incredulidade. Porque se eu creio, tudo é possível que aquele demônio esteja mais lá. Aleluia, Deus é bom. Lucas 22, todo tempo, né? Ui! Cadê o I? Agora que eu lembrei do I, não está aí? Oh, aleluia. O I é sim, né? O I é sim, não é? Vocês vão saber uma hora dessa o que significa isso. Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização. Olha, isso aqui nos lembra lá Jó, hein? Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Você imagina? Se eu estou ali, eu falo assim, mas peraí, por que o senhor deu para ele autorização? Como assim? Já é brincar com Jesus. Mas por que o senhor deu autorização para ele, Jesus? Como assim? Não, tu faz isso não. Não dá uma autorização para o diabo vir me pegar, não. Dá uma autorização para ele vir me peneirar, não. Peneirar ali também tem o sentido de humilhar. Para ver o que vai sair. Para passar por situações, quero ver se vai sair espírito ou se vai sair carne daí. Vamos ver o que está bem vivo aí em você. Aí o diabo fala, quer que eu faça serviço? Vai lá, pode fazer. Aí Jesus fez, deixa eu avisar o Pedro lá. Ei, Simão, Satanás já recebeu autorização para peneirar você, como quem peneira um trigo. Entretanto, aí você pensa, o senhor já deve ter dado um pedala nele, né? O senhor é Jesus, né? Escuta. Eu, entretanto, roguei por você. Só isso? O senhor não repreendeu ele? Eu sou teu discípulo. Eu roguei por você, vai escutando, Pedro. Para que a tua fé, olha lá na frente, botando no templo, lembra lá na frente, Pedro, que fala, permanecer firme na fé. Foi o lugar onde ele não permaneceu. Estão entendendo uma história com a outra aqui? Onde ele escreve e onde ele vive. Onde ele escreveu já ancião e onde ele viveu ali na pele. Onde ele pede para a gente, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo está aí, ó. E onde ele ouviu do próprio Jesus, sede sóbrio e vigiai, rapaz. Interessante essa conexão. Aí ele fala, eu roguei por ti, 32, para que a tua fé não se esgote. Porque a peneira vai vir com o propósito do quê? O que você já pegou aí? O diabo vai querer vir trabalhar para esgotar minha fé, para eu não confiar mais em Deus. Se esgotou a fé, acabou a confiança, irmão. A fé é a certeza daquilo que você espera. E você tem certeza, a convicção de que você espera em Deus, porque você confia nele, deposita a sua fé nele. É a convicção daquilo que eu espero. Enfim. E aí eu roguei por você para que a tua fé, tá? Eu roguei por você para a tua fé, Pedro, não se esgotar, porque você vai precisar dela. Se esgotar a tua fé, Pedro. E ele se tornou um grande homem de fé. Está aqui na nossa série. Mas olha onde eu fui buscar isso aqui. Eu orei por você para a tua fé não se esgotar. Tu, porém, Pedro, quando te converteres, Jesus até está falando, ó, você vai se converter. Eu orei para a tua fé não esgotar,
e você vai se converter. Ou seja, é um processo, Pedro, que você vai ter que passar, e ele passou. Não tem como não passar. Eu orei para sua fé não se esgotar. Você vai precisar dela nessa hora da peneira. Tu, pois, quando te converter, diz Pedro, rapaz, a conversa vai ser outra. Você vai entender o propósito. E o propósito é, fortalece os teus irmãos. E não é fácil fortalecer os irmãos, porque às vezes os irmãos se esperneiam. Sabia? Você passa por uma peneira, você passa por cada coisa na vida, você se converte ao propósito, aí você vai fazer isso aqui, ó. Como diz ali a palavra certa, fortalecer. Você vai fortalecer alguém, dependendo do alguém, se esperneia, irmão. Você acha que teve gente que se esperneou pelo apacentar do Pedro? Sim. Olha, vocês arrumam aí, ó. Arruma pessoas, questão da mesa aí, porque nós vamos ficar na palavra e na oração. Você acha que teve gente que se esperneou? Esse pastor só quer vida fácil. Palavra e oração. Até eu queria. Não foi chamado. Se for chamado, você vem para cá. Não foi? Não reclama. Já teve gente que se esperneou? Nós temos que cuidar das mesas. Nós temos que fazer a obra social. Tá, então, você acha fácil? Isso aqui não é questão de ser fácil. Qual que é mais fácil? É questão de estar no lugar que Deus mandou. Então, vou ficar na palavra e na oração. Vou ficar orando e lendo e meditando para não falar besteira, para poder fortalecer os irmãos. Por quê? Imagina Pedro falando. Porque, olha, Jesus orou por mim para minha fé não se esgotar. Eu fui peneirado, eu fui humilhado, eu me converti e agora estou no propósito, fortalecendo meus irmãos. Não vem agora meia dúzia de obreiro querer falar que o que é mais fácil, que é mais difícil, não. Vai caçar sua turma. Pedro bravo, né? Não, pegar o Pedro bravo aqui, não é Ananias e Safira. Pedro bravo, entre aspas, né? Que bravo, não, estava na unção. Ué, como assim? Você está mentindo para mim não, cara. Você tem que chegar para mim e falar, você está mentindo para o Espírito Santo. Estou aqui representando o Espírito Santo na igreja. Você está mentindo para ele, não é para mim. Isso aqui é apenas uma carcaça. Por que você mentiu para ele? Você deixou Satanás encher o teu coração. Pum, morreu. Na igreja, dando oferta. Rapaz, a forma como a gente se apresenta para a presença, irmão, vai definir muitas coisas, irmão. A forma como a gente se apresenta para a presença de Deus. Se apresentar com o coração cheio de Satanás, morre, irmão. Tem que se apresentar assim, tem que se humilhar. Se pecou, tem que falar, pequei contra ti, Senhor. Eu não quero me apresentar de qualquer jeito, nariz empinado na tua presença, coisa assim, não. Não quero morrer. Teve 2 que morreram ali no culto, na igreja, Novo Testamento, Nova Aliança, a aliança que eu estou. A aliança que eu estou. Aí, mas Pedro replicou, 33, olha Pedro, Jesus ensinando ele, ó, vai peneirar você, eu roguei por você, para a tua fé não se esgotar, você vai se converter e você vai fortalecer os teus irmãos. Tudo isso aconteceu. 33, mas Pedro respondeu, ó, Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, quanto para a morte. Eu estou pronto. O Senhor orou por mim, Não precisa não. Minha fé não vai esgotar não. Se eu me converter, eu já estou pronto. Ai. Que me converter? Eu fui na igreja, o pastor falou que eu tenho que me converter. Você acredita nisso? Eu estou pronto, rapaz. Quem que é o pastor? Aí vai lá na outra igreja, o pastor fala, você tem que se converter. Mas não é possível, a outra aqui. Deve ter ligado. Não, como assim? Deus está falando. Deus falou. Eu estou pronto. Aí esse foi o erro. Por isso que lá nós lemos a carta e falou assim, ó, sede humildes. Porque teve uma ocasião que eu não fui. Jesus na minha frente, eu não fui humilde. Jesus na minha frente dizendo que eu ia passar por uma peneira, que eu precisaria me converter. E eu falei para ele, sabe que eu Pedro responder? Ô Senhor, então me ajuda com isso aí, Senhor. O que eu faço então? Me dá uma orientação, o que eu faço nesse processo todo? Porque o que o Senhor fala já é profético. O que eu faço? Qual que é a postura que eu tenho que ter, Senhor? Não, você sabe o que eu fiz, igreja? Imagina, na igreja do pastor Pedro. Sabe o que eu fiz, igreja? Eu falei para Jesus, pessoalmente, ele estava aqui na terra, olhou para mim e falou essas palavras, e eu respondi assim para ele, estou pronto. Orgulho. Eu me acho o cara. Não toca em mim não, eu estou pronto, eu sou o cara. E tem muitos assim aqui na igreja, sabia? Eu falei para você, esse personagem, tem muitos assim, tem muitos... Agora vai dar certo. Tem muitos assim, tem muitos que já foram assim, e espero que ninguém passe por isso em nome de Jesus. Aleluia.
Deus é bom? Todo tempo? Deus é bom, hein? Vou me comportar, eu prometo. Aí ele fala assim, não sei se eu prometo não. Estou pronto a ir contigo tanto para a prisão, ai Pedro, quanto para a morte. Sério, Pedro? É mesmo, Pedro? Passa um pouquinho, vamos lá no versículo 54, do Lucas 22. Então prenderam Jesus e o levaram e o fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, o seguia como? À distância. Ué, Pedro, você não está pronto? Você não está pronto? Vou falar uma experiência de pastor. Muitas pessoas se aproximaram, chegar perto de mim e falam assim, eu estou pronto. Bateu na minha... Passa um tempo, começa a seguir a gente à distância. Isso acontece toda liderança e liderado. Quer dizer, em alguns casos. Eu estou pronto. Pode contar comigo. Cara, você não está pronto. Você tem muita carne ainda. Cara, você não está pronto. Não, mas pode me puxar a orelha. Posso puxar a sua orelha? Pode. Você é muito orgulhoso. Eu não. Que isso? O senhor está falando, o senhor não me conhece, o senhor não conhece o meu coração. Gente, eu já passei por isso. Você acha que é fácil fortalecer os irmãos? Você acha que é fácil apacentar? Não é fácil. Por que não para? Porque não pode parar. Aquele que lançou a mão no arado. Você acha que eu vou perder uma entrada no reino de Deus por causa de algumas ovelhinhas bodes? De jeito nenhum, nunca no Brasil. Vou perder porque, você tá louco. Vou perder porque um fez corpo mole, outro seguindo a distância, o outro confrontou, o outro bateu de frente. Mas nunca, eu continuo. Porque sempre tem aqueles que vale a pena apacentar. Sempre tem aqueles que vale a pena estar juntos. Sempre tem, irmão, os salvadores da pátria, sempre tem. Também como consolo. Mas a primeira coisa é fácil como está escrito em Hebreus. Uma coisa eu faço que nem Jesus. Ele olhou para o próprio Pai. E ele suportou a cruz porque a sua visão estava em Deus. Ele suportou a cruz porque a sua visão estava em Deus. Se a sua visão está em Deus, irmão, você vai suportar o que tiver que suportar. E aí Deus vai fortalecer você, Deus vai confirmar você, Deus vai estabelecer você, que nem Pedro falou lá e nós lemos. Deus vai colocar você no lugar e falar, mas não é possível, nada derruba esse homem. Não. E a sua carne vai dizer, é orgulho. Não, é Deus, irmão, pelo amor de Deus. Deus que fortaleceu, é Deus que consolou, é Deus. Mas tem defeitos? Tem defeitos como todo mundo tem, irmão. Nós somos seres humanos, não é pecado ser gente. Mas só que tem coisas que não é defeito, é carne. Tem coisa que é obra da carne, o porfiar. É obra da carne. Nós temos que entender o que é um defeito, quando fazer juízo de valor, o que é um defeito ali da personalidade, o que é carne, o que é demônio. Eu vou fazer um seminário, né? Para estabelecer o que é defeito da minha carne. Às vezes eu falo um negócio, eu falo demais às vezes. O que é defeito da minha personalidade, o que é carnalidade de propósito mesmo. E o que é demônio. Um seminário, vamos fazer um seminário sobre isso aí. Aí aqui, Pedro estava seguindo Jesus como, gente? No final de 54, à distância. Ué, cadê aquele homem que dizia, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Eu vou com o senhor, irmão. Onde o senhor mandar, eu estou junto, estou dentro. Por que passa um tempo, as pessoas ficam à distância? Por que passa um tempo, as pessoas começam a distanciar? Como dizia meu antigo pastor, ovelha que está longe está pecando. Se ela quiser picar a ovelha vai virar cobra agora. Se ela quiser continuar pecando, ela vai querer ficar bem longe, para você não sentir o cheirinho dela e ver que tem uma coisa errada aí. E é uma verdade. E ele seguiu de longe. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, lembra desse foguinho? Acenderam um fogo e se sentaram em volta. Engraçado, quando Jesus chega lá em João no final, depois de ressurreto, ele faz um churrasquinho e Pedro está chegando. E no meio do churrasquinho ali, o pessoal tudo ali fala, Pedro, você me ama? O mesmo cenário foi reproduzido, irmão. Jesus é demais, né? Quantas vezes você já não passou por uma situação assim? De repente você tinha um problema X. Vamos falar da bebida, que é algo mais comum. Chegava na roda dos amigos do trabalho, estava o pessoal tudo lá. Da 1 a 51.
E aí, vai uma? Não, vai nenhuma. Só que no comecinho ia uma, ia duas e vai, melhor parar. Ia uma, ia duas e parava. Não tem ninguém olhando, tem algum irmão aqui da igreja? Não tem, então eu vou tomar. Ia porque eu não quero perder essa amizade, não quero ser inferior a eles. Eu quero ser aceito por eles, por essa roda. Ai, ai, ai. Salmo 1, tem que ler o Salmo 1. Não anda assim, não. E aí, passa um tempo, você buscou a Deus e falou assim, não, eu não vou mais cair nesse negócio não. Sentar na roda dos caras lá e de repente ser tentado a tomar uma com eles só para agradar aquela rodinha. Não, não fiz com o senhor não. Machuquei muito o teu coração, né? Não machuco mais. Aí você tá lá, não machuco mais. Ótimo. Aí vai vir a prova. Deus tem que provar você. E quando Deus prova, o diabo tenta. Guarda isso no teu coração. Deus não tenta ninguém. Deus prova o filho. E enquanto Deus está provando o filho, o diabo vem atrás e quer melar o negócio com a tentação. Foi o que aconteceu com Jesus lá. Mas peraí, você é o filho mesmo? Jesus estava numa prova ali. Você é o filho mesmo, então faz isso. Enfim, aí passa lá 1 mês, 2 meses, que você falou assim, não vou mais cair nesse negócio de tomar uma ali só para agradar. Não faço mais isso não. Tá no meio lá só para agradar isso? Não faço isso. Sou um homem de Deus, sou cristão, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí você está lá no secreto, você está como um leão. Mas aí sai do secreto, não continua com aquela essência, começa a virar um gatinho de novo. E aí vai virando um gatinho, de repente chega lá. Vamos supor, é que você chega naquela roda. E aí, beleza? Vai mais um aí? Vai uma aí para você? Aí é a hora da prova e da tentação junto. E é a hora de falar, só um pouquinho, né? Não faz mal, né? Aí Deus, estava no secreto e falou para mim, cara, eu vou ter que ajudar ele de novo. Meu filho não está preparado para outros níveis. Deus não vai deixar de amar, Ele ama a gente, irmão. Deus amou o passado perfeito. Passado perfeito é esse aqui, ó. Isso é passado perfeito agora. Passou 1 minuto, passou 1 segundo, 2, 3. Não tem como voltar, filho. Derramou. Passou 30 segundos, derramou. Não tem como mudar. Está molhado aqui, não tem como mudar. Derramou. Deus amou cada um de nós. Não tem como mudar, filho. Como é que faz isso aqui? Não, pega aqui. Não tem como mais. Se liga, passado perfeito. Pretérito perfeito, derramou. Deus amou. Não é que Deus ama, Deus vai amar. Não, Deus amou o mundo de tal maneira. E quando Ele amou o mundo de tal maneira, incluiu todos nós, irmão. Então já foi derramado, já foi derramado. Então Deus já me amou, não tem o que eu faça para Ele me amar mais. Não tem o que eu não faça para Ele me amar mesmo. Não tem, é uma medida de amor de Deus. É uma medida que a gente não tem como compreender. O João disse, de tal maneira. Só que Deus ama, só que amar não é concordar. Eu amo, mas eu não concordo com essa sua atitude. Por isso que eu orei por você, para sua fé não esgotar, porque você vai ter que passar por isso aí. Eu te amo, mas eu não concordo. Senhor, deixa eu lá, eu comprei o terreno, mas deixa eu ver o terreno, depois eu te sigo. Não. Você não tem que me seguir, não. Te amo, mas você não tem como me seguir desse jeito. Senhor, é que meu pai, eu tenho que sepultar o meu pai, depois eu te sigo. Te amo, mas não tem como me seguir desse jeito. Senhor, eu estava firme, lancei a mão no arado, eu recuei, mas não tem como você herdar um reino assim. Mas o senhor não me ama? Eu te amo, mas eu não posso concordar com essa incredulidade, com esse corpo mole, não posso concordar com esse pecado. Não tem como, mas eu te amo muito, sabia? É sério? Te amo. Tem como a gente ficar junto? Não, mas eu te amo. Como é que você entende isso? Porque é uma verdade. Vamos continuar aqui para a gente dando sequência. 55. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro assentou-se com eles. Olha Pedro no meio da roda lá. Ó. 56. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo e olhando fixamente em seu rosto o acusou. Olha que começa. Olha o que acontece aqui. Ó. Este homem também estava com ele, hein? Olha essa rodinha aqui. Ó. Esse homem é crente lá da igreja tal lá. Ó. Esse homem estava com Jesus. Aquele homem que disse, estou pronto para ir contigo até a morte. Mas estava seguindo a distância. Por que ao prender Jesus ele falou assim, me prenda também, eu estou com ele. Sou parceiro dele. Cadê? Me prenda também. Não é só levar o meu mestre, não. Leva eu também. Leva a mim. Porque eu estou pronto. Não foi isso que aconteceu, foi? Não foi. Aí uma mulher falou, esse homem estava com ele. Olha o 57. Contudo Pedro negou. Ai.
Ele assegurou, dizendo: mulher, não conheço. Olha a peneira aí. Imagina o diabo lá, 1-0 para mim. 1-0 para mim. Mas ainda tem uma fé lá que não esgotou. Mas está 1-0 para mim. Como é que esse homem, alguns versículos anteriores, disse: eu estou pronto e vou contigo até a morte. Passa alguns tempinhos depois, ele fala: não conheço Jesus. Pouco depois, um homem também o viu e afirmou: tu também é um deles. Mas Pedro o contradisse, né? Respondendo: homem, eu não sou não. Está me confundindo. 59. Então, havendo passado cerca de 1 hora, outro homem o identificou, dizendo assim: com toda certeza também este homem estava com ele, porquanto também é galileu. Ao que Pedro exclamou: homem, não sei do que você está falando. E falava ele ainda quando o galo cantou. E o galo cantou. Lembra, Cassiane? E o galo cantou. Está lá na música. E aconteceu que o Senhor, voltando-se para Pedro... Nossa, olha só essa cena, gente. Tenta imaginar isso aqui, irmão. E aconteceu que o Senhor... Está falando de Jesus aqui, ó. Voltando-se para Pedro, o olhou diretamente nos olhos. Meu Deus, o que é isso, gente? Não sei se vocês conseguem ver. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor havia predito. Antes que o galo cante hoje, Pedro, tu me negarás 3 vezes. Não adianta falar que está pronto, não, cara. Eu te conheço. Você já imaginou, gente? Depois dele falar aqui, ó, quando eu tenho mulher, não conheço ele. Homem, ele falou para uma mulher, não conheço. Ele falou para um homem, eu não sou esse homem. Depois ele fala para outro homem: não sei o que você está falando, cara. O que você está falando aí? Falso testemunho. Mas você estava com ele, você andava com ele. Não, eu não sou esse homem não, está me confundindo. O 61 é terrível, irmão. Que situação que esse homem viveu. Vou ler de novo. E aconteceu que o Senhor Jesus, na hora que Pedro negou pela 3ª vez, o galo cantou, Jesus olhou para ele, dizendo assim: você vai dizer que eu não tenho razão, Pedro? Eu falei que isso ia acontecer. Eu falei que antes, o galo, depois que você me negasse, o galo ia cantar. Eu falei, tem outro episódio aqui que eu vou ler para você. Jesus olhou para Pedro e olhou diretamente nos seus olhos, irmão. Pensa, olhar diretamente nos olhos. Jesus estava preso, assim, amarrado. Ele olhou para Pedro assim nos olhos dele. Tipo assim: eu orei por você. Jesus olhou direto nos olhos do Pedro. E Pedro ali, pensa o que ele deve ter sentido, irmão. A gente não faz ideia dessa cena. Pedro se lembrou da palavra. Quando Jesus olhou para ele, lembrou da palavra que o Senhor havia dito: antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. 62, mais triste ainda. Então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. Com certeza ele chorou, com certeza ele deve ter falado assim: meu Deus, fiz besteira, eu falei que eu estava pronto, eu não estou pronto coisa nenhuma. A última visão que eu tenho de Jesus antes de ser crucificado é essa, ele olhando para mim. Ele olhando profundamente nos meus olhos. E eu me lembrei do que ele falou. Aquele olhar me fez lembrar do que ele falou. E me faz lembrar também o que eu falei, que eu estava pronto. Eu não estou pronto, eu sou orgulhoso. Pensei que eu estava pronto, não estou pronto. Eu tenho que ser mais humilde. Eu não vigiei, eu não orei. Eu neguei, falei que eu não conheço esse homem, eu não sou esse homem, eu não sei o que você está falando. E ele chorou amargamente. E aí nós começamos a palavra lendo o que Pedro falou para nós. Olha, vigiai, viu? Quem está falando aqui é alguém que passou por maus lençóis. Vigiai, orai. O diabo não é brincadeira não. Ele anda, ele quer tragar, ele quer humilhar, ele quer peneirar. Mas vocês podem resistir na fé. Isso está acontecendo no mundo inteiro, mas vocês podem resistir ao diabo na fé. Sede humildes, não sejam arrogantes. Não atrai a mão de Deus contra você, atrai a graça de Deus em seu favor. Está lá em Pedro que nós lemos, irmão. É o cenário de um homem que amadureceu. O homem agora está pregando, está ensinando algo e você percebe: amadureceu esse homem.
Está me apacentando agora. Quando você lê Pedro, ele está apacentando você. Foi exatamente o que Jesus falou. Você vai apacentar os seus irmãos. E ele até fala ali, ó, isso está acontecendo na vida dos irmãos em todo o mundo. Sim. Aí chega Cascavel, Paraná. Nós estamos lendo Pedro que está nos apacentando nessa noite. Com as palavras que ele liberou. Olha, vocês têm que vigiar, vocês têm que orar. É o apacentar do Pedro. Eu apenas estou dando voz, mas quem está apacentando é ele. Está se cumprindo o que Jesus falou. Você vai apacentar seus irmãos. E pensa, olha só, isso é tremendo. Passou gerações e gerações e gerações. Nós estamos lendo algo e quando a gente lê, nós estamos sendo apacentados por esse homem. Porque Jesus falou isso. Jesus falou, irmão, não tem como. A palavra de Jesus, ela se cumpre. Não foi só aqueles irmãos que ele apacentou pessoalmente, apacenta nós agora, hoje aqui. Isso é demais, irmão. Foi a última coisa que ele falou, né? Vou rogar por você, pela sua fé. Aí você vai passar por esse tempo aí, Pedro. Mas aí você vai se converter. E quando você se converter ao chamado que eu tenho para você, você vai apacentar. Você imagina? A gente chegar no céu e falar, Pedro, 2000 anos depois eu fui apacentado por uma palavra sua. 2000 anos depois que você passou pela terra. É mesmo? É. Ó, Pedro, eu também. Ó, eu também. Milhões, e milhões, e milhões, e milhões de pessoas já leram isso aqui. Milhões de pessoas já foram apacentadas por uma palavra de Pedro. Quem nunca leu lá? Vós sois geração eleita, sacerdócio santo. Foi Pedro que falou. Vocês são geração eleita, sacerdócio santo. Vocês são. Não abra mão disso. Não deixa ninguém tirar isso de vocês. Pedro falou isso aqui. Está na carta de Pedro. É na carta de Pedro que a gente ouve algo assim tremendo, como isso aqui, ó. Bem aqui. Pedro capítulo 1. 1 Pedro 1. Olha como esse homem, ele virou o jogo. Ele virou o jogo. Isso é um reflexo, isso aqui é um homem que nós devemos imitar e ver que é possível sim virar o jogo, igreja. É possível virar, é possível se um dia você negou Jesus, você virar o jogo e não negar mais, e apacentar, e falar dele, testemunhar sobre a vida de Jesus. É possível virar o jogo, porque Pedro virou. É possível sim, olha, ele ouviu de Jesus o próprio. E aí, capítulo 1 de Pedro, no versículo de número 13, olha só o que ele fala, ó. Assim sendo, 1,13, estáis com a mente preparada, prontos para agir, alertas. Olha ele falando aqui de novo, alerta. Porque eu ouvi do próprio Jesus, fica alerta, homem. Não é fácil não. E agora eu tenho que falar para vocês, fiquem alertas. Depositai toda a vossa esperança na graça que vos foi outorgada na plena revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Não permitais que o mundo vos amolde às paixões que vocês tinham antigamente, quando vocês viviam na ignorância. Não viva de novo nesses lugares não, sai desse lugar. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em toda a vossa atitude. Portanto, está escrito. Olha o Pedro agora, citando aquilo que está escrito. Como diz lá, está escrito lá em Joel, olha o homem, sabe da palavra. Sede santos, porque eu sou santo. Aí no 17, Pedro, que está nos apacentando nessa noite, ele traz esse princípio aqui, ó. Ora, se invocais como Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, então eu tenho um conselho para vocês, ó. Procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada na terra. Se vocês estão invocando o Pai, numa casa de paternidade, se vocês estão invocando o Pai, ô Pai, vem meu Pai, meu coração é teu. Se vocês estão invocando o Pai, então tenha uma consciência de enquanto vocês estão caminhando nessa terra, que haja temor, viu? Temor reverente, durante toda a vossa jornada. Tenha temor. E não é só temer a Deus e desrespeitar o restante das pessoas, não. Tema a Deus, olha o 18. Porquanto estáis cientes de que não foi mediante a valores perecíveis como a prata, como o ouro, que vocês foram resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido. Nunca diga, como era bom aquele tempo lá. Para Deus aquele tempo era vazio e sem sentido. Como era bom quando eu estava lá no bailão, como era bom quando eu não vinha na igreja, como era bom. É bom para a sua carne. Porque para Deus, olha a ótica de Deus. Vida sem sentido, vida vazia que você tinha, que nós tínhamos. Antes de invocar Ele como Pai, nossa vida era sem sentido e vazia. Mas tinha o dinheiro, tinha isso aqui. Sem sentido e vazio. Coloque essa semente certa no seu coração. Deixa o diabo enganar.
No seu jardim tem que ter a semente certa. Ele fala, não, eu não vou. Salomão fala, nunca com sabedoria dirias que melhores foram os dias passados do que esses. Você nunca um sábio fala um negócio desse. Salomão fala isso em Eclesiastes. Nunca um sábio vai dizer, como era bom aquele tempo. Você está faltando sabedoria. Quem plantou essa semente no seu jardim? 19. Mas fostes resgatado pelo precioso sangue de Cristo. Aleluia. Como de cordeiro sem mácula ou defeito algum. Amém? E aí vem comigo aqui em João. Evangelho de João, volta lá. Tem algo aqui que vai passar para você sobre a questão do galo lá. João 13. Que eu sou, quero ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser. Vou falar algo para você primeiro aqui. Pedro, aqui no capítulo 13, Jesus traz um ensinamento. Aquele ensinamento famoso, que é o famoso lava-pés, lembra? Aonde Pedro quer ver? Os pés dos discípulos são lavados, 13:1. Assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria desse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aí, durante a ceia, no final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que deveria trair Jesus, e sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo o que existe, e que viera de Deus e estava retornando a Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Imagina essa cena. Em seguida, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se dele quem? O homem que nós estamos falando hoje, Pedro. Ele disse, Senhor, Mavaque, o Senhor vai me lavar os pés? Respondeu Jesus, o que faço agora não podes compreender, todavia, você vai entender mais tarde. Aí Pedro diz de novo, Senhor, jamais me lavarás os pés. Pedro sempre parecia estar pronto, né? Sempre tinha uma resposta, ele sempre com aquele ímpeto, né? Ao que Jesus lhe advertiu, olha, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo, Pedro. A resposta dele foi demais, Rogou então Pedro, Senhor, lava não somente meus pés, mas lava também minhas mãos, minha cabeça, lava tudo. Olha como é que mudou, né? Olha, Pedro, peraí, Pedro, eu trabalhar com você vê que ninguém questionou. Jesus estava lavando o pé de todo mundo, ninguém falou nada. Quando chegou no Pedro, falou, peraí, o senhor vai lavar meu pé? Como assim o senhor vai lavar meu pé? Pedro, o que eu faço agora, você não vai entender agora, você vai entender depois. Depois você vai entender. Porque se eu não te lavar os pés, você não vai ter parte comigo. Aí entendeu ali. Se é para ter parte com ele, mas eu não quero só que os meus pés tenham parte com ele, eu quero que tudo tenha parte com ele. Então lava tudo, não só o meu caminhar, não só os meus pés, não só os meus caminhos, mas lava tudo. Minhas mãos, atitudes, meus olhos, minha cabeça, minha mentalidade, lava tudo, Senhor. Imagina, se o Senhor lavou o pé deles, não, aqui você tem que lavar tudo, porque o negócio aqui é mais difícil. Tem que ser lavado tudo, Senhor. Demais esse Pedro, né? Senhor, então não lava somente meus pés, mas também minhas mãos e minha cabeça. Ele entrou na onda, né? Vou mergulhar. E explicou-lhe Jesus, olha, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está completamente limpo. Vós também estáis limpos, mas nem todos. Você fala, e a indireta de Jesus. Mas ele está lá com os 12, irmão. Ele está lavando os pés e fala assim, tá todo mundo limpo aqui. Nem todo mundo. Alguém fala assim, eita, mas quem que é esse cara aí? Nem todo mundo. Nem todos estão limpos, hein? Após haver lavado os pés de seus discípulos, tornou a vestir a sua capa, voltou a sentar-se à mesa e perguntou para eles,
Compreenderam o que eu fiz? Vós me chamais de mestre e Senhor, estáis certos, pois eu de fato sou. Então ele é mestre, ele é Senhor. Isso é fato. Dessa maneira, se de vós, eu sou, com letra maiúscula, né? Eu sou. Está falando do próprio Deus, né? O nome de Deus. Eu sou Senhor e mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés um dos outros. Ele está falando assim, gente, vocês têm que andar nesse lugar também, que ninguém é maior que ninguém não, viu? Eu sou o mestre, eu fiz isso, vocês têm que fazer um com os outros aí. Lavem uns aos outros. Dei-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Em verdade, vos afirmo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Aí o 17, para a gente levar como um princípio, ó, portanto, se vós compreenderdes este ensinamento e o praticardes, abençoados sereis. Ele está falando assim, vocês querem ser abençoados? Não é só falar, Deus me abençoe. Não. Pratique. Pratique essas coisas que eu estou ensinando para vocês, os ensinamentos. Se vocês compreenderem os ensinamentos e praticarem, Jesus está falando isso aqui antes de ir para a cruz, antes de ir para o Getsemane, irmão. É o último sermão de Jesus, no particular com os seus discípulos. Isso aqui não foi um culto aberto. Aí depois vai entrar o 14, o 15, o 16, aí o 17 tem a oração de intercessão, aí no 18 tem a traição, e está acabando já. São as últimas palavras. Ele está falando assim, ó, nós passamos muito tempo junto. Ensinei vocês, trouxe mandamentos, ensinamentos. Se vocês compreenderem tudo isso, e principalmente esse do agora, da humildade, de ser humilde e lavar o pé um do outro, se vocês compreenderem esses ensinamentos e vocês praticarem, vocês vão atrair bênção para vocês. Amém? Então, princípios praticados para serem abençoados. Você, Deus te abençoe e tal, mas igual eu falei, mas como é que Deus vai abençoar uma vida que Ele quer que você perca? Como é que Deus vai abençoar um caminho que Ele quer que você deixe esse caminho? Porque Ele fala, seus caminhos não é igual ao meu. Como é que Ele vai abençoar um pensamento que Ele quer que você deixe esse pensamento de lado e vai pensar como Ele pensa? Então, é limitado essas coisas. Deus te abençoe. Tem que ser específico. E Jesus aqui foi específico. Se vocês compreenderem e praticar, Deus abençoe. É o que Ele está falando. Deus vai abençoar vocês. Condicional. A bênção é condicional. Tem que praticar. Encerro, que nós vamos ter aqui a apresentação das crianças. Né? Foi para elas descerem 7h40, 7h45, agora é 7h36. Vamos aqui 1 Pedro de novo? Aí daqui uns 5 minutos elas já podem descer. Vamos lá para Pedro. Capítulo 1. Vamos terminar aqui com mais um princípio dele. Ah, mas eu poderia falar de tantas coisas, que ele andou sobre as águas, de tantas coisas, poderia falar de Pedro, da pesca maravilhosa, sim, mas eu achei interessante falarmos disso aqui. Pegar esse detalhe de que um homem que está pregando algo que ele viveu e nós vimos. Porque de repente você vai estar pregando, está evangelizando alguém, falando de Jesus para alguém, e às vezes a pessoa fala, mas há tempo atrás você não era de Jesus. Sim, lá atrás, hoje eu sou. Mas lá atrás você era um bebum vivendo naquele bar ali, naquele boteco lá, o pé de cana ali. Lá atrás, hoje não. Hoje eu sou uma lavoura de Deus. Antes eu era um pé de cana, hoje eu sou uma lavoura de Deus. Ah, mas lá atrás, isso, é lá atrás. Hoje eu estou testemunhando outra coisa. Porque de lá até aqui, teve um que entrou na minha vida, Jesus. Ah, mas lá você... Não, lá atrás, tá? Hoje não. Mas lá atrás você dormia com todo mundo? Não, hoje eu só durmo com a minha mulher. Ah, mas lá atrás você ia todas as baladas? Não, hoje eu só vou na igreja e danço para Jesus. Ah, mas lá atrás, agora eu estou falando do que é agora, do presente agora. O que ele fez aqui pode fazer aí. Isso é testemunhar. Porque nós estamos vendo Pedro antes e depois. Pedro passando por provas, Pedro encarando um olhar de Jesus, irmão. E lembrado que ele falou, meu Deus, eu não cumpri o voto, desculpa Jesus, eu tenho que chorar mesmo. Falei que eu estava pronto e não estou. Aprendi da pior maneira. Eu pensei que eu estava pronto. E eu não estou. 1 Pedro 3, o versículo 8. O estilo de vida do cristão. 3:8. Falou da balada, começou.
Como é que chamam isso de música, né? Tum tá tá tum tum tá tum tá tá tum tum tá tum tá. Isso é música? Isso não é música não, irmão. Isso é música? Não pode classificar como música isso, é? Tem condição, né? E a música secular, pastor? 99% da música secular é terrível, cara. Porque quem faz, às vezes, tem aliança com o demônio, eu sei tudo isso aí. É uma ou outra coisa rara, viu? Ixi, é uma ou outra música que dá pra você... Mas esse tum tá, não tem condição. Você pegar na escola, que se você pegar e generalizar, falar assim, toda música secular é do diabo. Cara, isso é terrível falar isso aí. Teve um pastor que falou isso aí esses dias aí na rede. Um doido aí. Ele não entende. Como é que ele vai falar um negócio desse? Os artistas, compositores, veem ele falando isso, não vão vir para Jesus. Ele já afastou todos os caras. Não pode generalizar, meu. É como falar, todo pastor é ladrão e todo padre é pedófilo. Como assim, mano? Toda música que não é da igreja é do diabo. Tá, mas tem música na igreja, meu, que canta, que, pelo amor de Deus, tem letra que não tem nada a ver, irmão. Tem música na igreja que, meu Deus, não pode falar o nome, não. KL, o nome tem KL no meio. Meu Deus, casou umas 5 vezes e está cantando um monte de música cristã aí, mas casou 5 vezes, como é que é esse negócio aí? Eu acho que aquela música, uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo, toca na escola lá. Vai falar que foi o diabo que fez isso aí, irmão. O diabo tem talento para fazer essas coisas, não. Vai perder tempo fazer musiquinha assim para criança. Deus deu uma inteligência tão grande pro homem, irmão, e o homem tem a coragem de falar que é do diabo as coisas. Tem coisa que é do diabo mesmo. Você vai dizer, meu, esses caras, essa banda de rock saiu é do inferno, saiu mesmo. Cantar desse jeito, meu Deus. Nossa, esse é do inferno mesmo, não dá para entender nada. Assim. Tá difícil esse negócio aí. Vai, tá até parece uns cachorros latindo. Agora, tem canções. Eu não coloco tudo no mesmo pacote, não. Porque às vezes você pode encontrar alguém, um compositor, e querer falar de Jesus para ele e falar, mas você não é aquele que falou que a minha música é do diabo? Se você falou que a minha música é do diabo, então eu também sou. Você me condenou. Não é verdade? Você fala que minha música é do diabo, logo eu também sou. Quem é você agora para querer falar de Jesus para mim? Rapaz, isso fecha portas, mas não é assim. Chega para um cara desse e vai lá e elogia, né? Elogia lá um monte de banda lá que fizeram uma música lá e vocês receberam um cachê de uma música lá em 1980, uma música You Are The World, vocês sabem, né? Eu não quero saber o que eles criam, não é desse negócio, cara. Tem que ter assim, eles fizeram uma arte, a música é uma arte. Eles fizeram uma música e todo o cachê que eles arrecadaram, todas as vendas de discos, que foram milhões, foram convertidos para a África, para alimentar. Eles queriam erradicar a fome na África, mano. Pô, eu tenho um talento, você também tem? Você também é famoso, você vende milhões de discos, você também... Quem se a gente juntar, criar uma música e cantar e todo o valor arrecadado a gente joga lá na África? Aqueles que não tem nem o que comer. O que você acha disso? Esses caras são tudo do diabo. Será? Será que é assim? Pode falar, pode afirmar que é mesmo? Tem como afirmar que é? Esse tipo de afirmação não entra. A gente não pode não concordar com algumas canções, letras, pelo amor de Deus. Vai falar assim, não está exaltando. Misericórdia. Enfim, um dia a gente vai falar sobre isso também, né? Sobre músicas, o que vocês acham? Um dia a gente pode falar, né? Sobre música, né? Tipo, e o hino nacional então é do diabo? Não canta na igreja? Ouvir a dor e... Não pode, mas não. É uma música secular. Mas não pode, então no exército. O pessoal toca lá no exército, lá as músicas que tocam no exército. Não pode? O que não pode é... Estou passando pela prova, como é que é? Nessa música não é o termo. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, vai me ver na bênção e vai ficar se arrependendo aí, ó. Ô louco, isso aí é terrível. Tá certo que a irmã é de Jesus, mas essa música aí acaba com tudo, né? Vingança pura, né? Faca no dente. Vamos voltar para a casinha, que as crianças precisam apresentar, mas esse assunto... Tem um videozinho que eu coloquei lá, né, 5 minutinhos, né, no Facebook, lá do Maldição Hereditária. 7.000 visualizações. Maldição Hereditária não existe para quem está em Cristo. 7.000 visualizações. Quem está vendo o pastor Igor falando sobre isso? Quais são os curiosos que querem saber? O que esse pastor está falando que maldição hereditária não existe? Para quem está em Cristo Jesus, não. É nova criatura, irmão.
Não tem mais a raiz adâmica agora. Agora estamos em Cristo. Aleluia, né? Eu sou feliz por estar em Cristo. Você também? Concluindo, tende vós todos o mesmo modo de pensar, demonstrai compaixão e amor fraternal. Sede misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa. Ao contrário, abençoai. Portanto, foi justamente para esse propósito que fostes convocados, a fim de também receberdes bênção como? Como é que se recebe bênção como herança? Isso, Nenê. Falou certinho. Estou interpretando as línguas ali. Isso, ó. Quando eu abençoo, ele falou. Falou que está escrito aqui. O 9 de novo, ó. Não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa. Ponto e vírgula, ó. Ao contrário. Abençoai. Isso. Porquanto foi justamente para esse propósito que fosse convocado. Qual que é o propósito? Por que eu tenho que abençoar? A fim de que também receberdes, vocês possam receber bênção como herança. Como é que alguém vai receber bênção como herança se não abençoa? É a lei da semeadura. Plantou? Se você abençoa, você recebe bênção como herança. E se você amaldiçoa, o que você recebe por herança? Se amaldiçoar, recebe o que de herança? Mas se abençoar, recebe o que de herança? Se amar, recebe o que de herança? Se perdoar, recebe o que como herança? Pegou. Princípio. Princípio. Portanto, quem quiser amar a vida e ver os dias felizes, tem que abençoar, irmão. E mais, ó, refreia a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade, ou seja, abençoa. Quem está falando isso aqui é Pedro. Afaste do mal, pratique o bem, busque a paz e nela persevere. E agora, para terminar, lembra que eu falei daquele encontro visual, Jesus olhando para Pedro ali? E ele se lembrou e chorou amargamente? Olha o que o Pedro fala aqui, ó. Porque os olhos do Senhor, ele sabe como é os olhos do Senhor, estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra os que praticam mal. Ora, quem vos fará mal se vocês forem zelosos do bem? Todavia, ainda que venhais sofrer, porque viveis em justiça, vai ter sofrimento, perseguição. Sereis felizes. Não vos atemorizeis, portanto, por causa de ameaças, nem mesmo vos alarmeis. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em você. Mas, contudo, fazei isso com humildade, porque um dia eu não fui humilde. E respeito. Um dia eu faltei com respeito. Eu estou pronto, Senhor, o que o Senhor está falando, hein? Conservando boa consciência, de maneira que os que falam com malignidade contra o vosso bom comportamento, pelo fato de viverdes em Cristo, fiquem envergonhados de suas próprias calúnias. Porque é melhor sofrer praticando o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Aí você pode continuar lendo depois, que eu já estou fechando aqui. Muita coisa boa. Pode fechar sua Bíblia aí. Amém? Vamos aplaudir a Jesus? Obrigado, Jesus. Esse é o Pedro. Uma hora dessa vai merecer uma segunda parte. Vou deixar ela para o final da fila, merece uma segunda parte do Pedro aí. Porque na semana que vem, quem vai entrar em cena, o homem de fé que eu escolhi para a semana que vem é o Moisés. Vamos falar de Moisés semana que vem. Amém? E o Pedro, vamos ver se pode ser que haja uma segunda parte do Pedro. Principalmente na parte ali que ele anda sobre as águas. Aprendendo ali a ouvir a voz do pastor, como Jesus disse, né? As minhas ovelhas conhecem a minha voz, não é? Você é o Senhor mesmo? Tem um ensinamento aí. Glória a Deus, pode fechar sua Bíblia. Curva a sua cabeça por uns instantes, só para mim fazer aqui uma oração, e depois a gente já vai para outra parte do culto. Senhor, Tu és digno. E nessa história desse homem de fé chamado Pedro, existem muitos pontos ali que a gente se identifica, Senhor. Com certeza. Se existe humildade no nosso coração, a gente vai se identificar assim.
Porque nós não queremos passar vergonha como esse homem passou, dizendo, e ele nos ensinou pelo próprio testemunho dele. Não queremos dizer que estamos prontos. Não queremos dizer que não vai acontecer isso. Não, Jesus, isso não vai acontecer com o Senhor, não. Nós não queremos dar essas respostas para o Senhor. Não queremos dar respostas prontas quando o Senhor traz uma palavra para a gente profética. Quando o Senhor fala com alguém, de repente o Senhor fala com um homem aqui, com uma mulher.